Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: arrependa-se para não cair. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Inicialmente eu vou ler do versículo 31 ao 34 e depois do 39 ao 46, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenha negado que me conheces. Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu o anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Até aí. Se você observar bem, há muitas coisas erradas nas nossas vidas, não é mesmo? Normalmente, quando se fala em arrependimento, algumas pessoas logo pensam em adultério, roubo, assassinato. É claro que quem adultera, rouba, mata, precisa se arrepender e correr para os pés de Jesus. Mas necessita se arrepender todas as pessoas que não resistem às doenças, aos problemas financeiros, bem como a toda e qualquer tentação. As pessoas precisam aprender que provações financeiras, problemas conjugais ou de quaisquer ordens são tentações que vêm e assaltam os que se acham fracos na fé. No entanto, se a pessoa estiver firmada na palavra de Deus, dará um fim a todas essas tentações. Em Apocalipse 2, versículo 5, o Senhor Jesus diz: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e praticas as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Também em 1 Coríntios 10, 12 está escrito: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Veremos algumas situações em que o apóstolo Pedro caiu. Essa palavra não tem o objetivo de condenar o apóstolo, mas abrir os nossos olhos para que não deixemos brechas por onde o inimigo possa entrar e obter triunfo sobre nós. E à medida que estudarmos esse assunto, assimilaremos as lições que o Senhor Jesus quer nos fornecer, para que não cometamos os mesmos erros de Pedro. Desse modo, poderemos estar de pé, sempre preparados para rechaçar as investidas do maligno, seguindo as orientações do Senhor. Como sabemos, Pedro teve o privilégio de andar ao lado de Jesus, de comungar com ele e participar de todos os momentos importantes da vida do Filho de Deus. Certa vez, Pedro foi brilhantemente usado pelo Espírito Santo para responder uma pergunta lançada pelo Senhor Jesus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou?
E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, versículos 13 a 19. Embora Pedro tenha sido usado por Deus para fornecer essa revelação importantíssima, ele no momento seguinte deixa o diabo usá-lo a ponto do Senhor precisar repreendê-lo. Pedro, como os demais apóstolos, não era ainda nascido de novo e por isso o diabo teve condições de usá-lo logo após ter sido um instrumento das mãos do Senhor para dar-nos a revelação de Jesus. Vemos nos versículos que acabamos de citar que Pedro estava diante do Senhor, que o advertiu dos acontecimentos da sua paixão e morte. O discípulo estava a ponto de entrar em uma série de provações e Jesus queria ajudá-lo a vencê-las. Mas eu pergunto, que atitude Pedro deveria ter tomado? Se ele tivesse sido um pouco mais sábio e humilde, teria solicitado imediatamente o auxílio do mestre. Mas naquele momento, Pedro estava cheio de si. A sua presunção era tremenda. E Jesus olhou para Pedro e disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Lucas 22, 34. Esta foi a primeira queda de Pedro. Ele desprezou o conselho do Senhor Jesus. E quantas vezes nós não agimos da mesma forma? O Senhor quer nos conduzir para dentro da sua palavra e nós desprezamos os seus conselhos e as suas orientações. Deixamos de lado a direção que ele nos dá e não mais buscamos a sua face. Nós devemos decidir o que teremos ou não. No início, quando o Senhor fez o homem, ele deu a este autoridade sobre a terra. Com a queda de Adão, Satanás passou a dirigir o ser humano e o homem ficou sob a autoridade do maligno. Porém, com o triunfo de Jesus sobre ele na cruz, a autoridade nos foi devolvida. O apóstolo Pedro acompanhou o Senhor ao Getsêmani. E chegando ao jardim, o Senhor ordenou que os discípulos se assentassem, enquanto ele iria um pouco mais longe para orar. Então Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João para uma parte, em separado, a fim de que orassem com ele. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. É bom lembrar que Pedro havia sido alertado pelo Senhor Jesus que Satanás queria peneirá-lo como se fosse trigo. No entanto, Pedro resolvera ignorar presunçosamente a advertência do mestre. De que valeu, pois, a sua prepotência? Os discípulos são exortados a orar e a vigiar, para não entrarem em tentação. Tivesse ele considerado devidamente o conselho do Senhor Jesus, teria caído com o rosto em terra e buscado a face do Pai Celeste. Pedro, todavia, não fez isso. Tendo-se afastado, o Senhor Jesus pôs-se a orar. De tal forma orou que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. Sua agonia era muito grande. Enquanto isso, o que faziam os discípulos? Dormiam de tristeza. E foi neste momento que Jesus os exortou: Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E esta foi a segunda queda de Pedro. E eu pergunto, quantas vezes não fazemos o mesmo? Eles sabiam que deveriam estar em oração, porque
o seu senhor estava a ponto de ser preso. Jesus seria aprisionado, escarnecido e entregue aos gentios. Seria por fim pregado em uma cruz, onde morreria para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Pelo jeito, os discípulos ficaram tristes com o plano de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas tristes com os planos de Deus. Se acontece alguma coisa na família, se desesperam, rompem os laços de amizade e não querem mais perdoar aos ofensores. Chegou o momento, pois, de aceitarmos integralmente o plano de Deus. É necessário ficarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. No episódio do Getsemane, observamos que tanto Pedro quanto os demais discípulos permaneceram insensíveis à voz do Espírito Santo. E foi naquele momento que eles receberam a exortação do Senhor Jesus: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A orientação do Senhor aos discípulos serve para nós nos dias de hoje. Devemos nos levantar e orar. Caso contrário, cairemos em tentações. A pessoa não deve orar enquanto está caída. Deve primeiro ouvir a palavra de Deus, meditar nela e então a fé entrará no coração. De posse da fé, a certeza das coisas que se esperam, ela poderá orar, fazer a sua declaração com base na fé que inunda o seu coração. E com isso, certamente não experimentará mal algum. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento estamos aqui diante do Senhor, orando e clamando a Ti. Rendemos graças ao Senhor, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer, mas contigo somos mais que vencedores. E nesse dia de hoje entregamos a Ti a nossa vida e eu quero primeiramente pedir por aqueles que são doentes, que o Senhor entre com a cura divina, restaurando a saúde desta pessoa. Que o Senhor também visite aqueles que estão desempregados, passando por necessidades, que o Senhor envie a provisão, porque o Senhor, certa ocasião, enviou a provisão a Elias através de um corvo, e sabemos que Tu és poderoso para fazer o mesmo nos dias de hoje. Além disso, pedimos pela família. Visita aqueles que estão com problemas no lar, com o cônjuge, com o companheiro, com os filhos, com os irmãos, enfim. Que nesta casa o Senhor repreenda toda briga, toda contenda, toda divisão e coloque a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor. Porque sabemos que para Ti não haverá impossíveis e desde já nós Te agradecemos pela bênção, pela vitória, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E desde já rendemos graças ao Senhor e em nome de Jesus agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. E antes de encerrar este vídeo, eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, e cujo símbolo é uma semente. Sabe por quê? Porque a semente representa a palavra de Deus. A palavra de Deus que tem poder para mudar e transformar a sua vida, a sua história. Em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.